Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, caríssimos irmãos aqui presentes, queridos ouvintes que nos acompanham pela rádio Bom Jesus, também através da internet, da rádio, e um desses está fazendo então um aniversário, nos acompanham pela rádio, lá no Mato Grosso do Sul, onde ele está comemorando seu aniversário, Carlos Henrique Curcio de Carvalho, e o Ademir de Souza Reis. Esse que é o que nos acompanham pela rádio, pela internet da rádio, e onde nós fazemos uma menção. Aqui a intenção de todos vocês, intenção pro popolo, mas uma menção desses dois aniversários, sobretudo desse que nos acompanham de longe, através da rádio Bom Jesus, o Ademir de Souza Reis, lá no Mato Grosso, que está nos acompanhando e sempre está aí atento para acolher a mensagem da palavra de Deus e acolher aquilo que Deus quer transmitir, para que possamos ter um caminho real de conquista da felicidade. Isso é a palavra de Deus, essas são as orientações espirituais que a igreja nos transmite através do Evangelho, através da Sagrada Escritura. Um caminho real, objetivo, onde nós vamos conquistar a felicidade ao alcançarmos a santidade. Então nós temos na Epístola de São Paulo aos Coríntios uma advertência com relação a não nos entregarmos e nem buscarmos os desejos. Então não tenhamos maus desejos como nossos pais tiveram. São Paulo inicia assim esse trecho do capítulo 10º da primeira epístola aos Coríntios. Não tenhamos, irmãos, maus desejos, como os nossos pais tiveram maus desejos. E aí eles caíram na idolatria, e aí eles ofenderam gravemente a Deus, e num só dia, porque pecaram escandalosamente na presença de Deus, foram exterminados do acampamento de Israel 23.000 em um só dia. Por quê? Enquanto Moisés estava falando com Deus face a face, recebendo os 10 mandamentos, o povo se entregou ao pecado. E aí 23.000 exterminados do acampamento dos israelitas. E aí São Paulo inicia citando esse exemplo. Irmãos, não tenhamos maus desejos como tiveram nossos pais. Olha o erro deles. Olha o fim que eles chegaram. E aí ele menciona que essas coisas foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Depois que ele dá esse exemplo, o exemplo da serpente, e ele fala isso, isso foi escrito, foi narrado, e eu acentuo para a nossa advertência, é para alerta, para que nós não possamos seguir qualquer coisa que se apresente diante de nós. Nós temos que ser cristãos com o pé no chão, e todo cristão que tem um pé no chão, ele tem um foco de direção, um centro para o qual ele se dirige. E aí os desejos que se apresentam não vão falar, não vão dizer-lhe nada, porque eu tenho um desejo, um foco, ao qual eu desejo e almejo alcançar um dia. Enquanto o cristão que caminha por essa terra não tiver um desejo centrado, vai ser sempre envolvido de muitos desejos, e vai seguir a todos aqueles que se apresentarem a ele. Então nós precisamos ter um desejo objetivo, um foco, um centro, em que eu desejo,
E esse foco, esse centro, eu vou fazer de tudo para um dia conquistá-lo. E aí vai vir a tentação, vai vir apresentações de tantos outros desejos a nós, mas isso não vai me prejudicar. Muito pelo contrário, vai fazer com que eu progrida, vai fazer com que eu conquiste um dia o meu fim. É isso que São Paulo, nessas palavras, vem dizendo: advertência, cuidado com os maus desejos. Depois ele fala das tentações. O que pensa de estar de pé, cuidado que não caia. Então ele menciona a tentação. Então a tentação, nós temos ela presente na nossa vida e nós não rezamos para Deus tirar as tentações de nós. Simplesmente Jesus ensinou a rezarmos: não nos deixeis cair em tentação. Mas ele não ensinou a rezar: tirai de mim as tentações. Não, isso ele não disse e nem ensinou. E um cristão não tira as tentações. Ele pede que Deus o livre das tentações. Dê graça, dê força, para que ele não seja induzido em tentação, não caia em tentação. Porque as tentações, elas são boas. Elas devem, ou melhor, elas têm um fim de trazer a mim uma realização. Então as tentações, elas tendem a me levar a realizar-me como cristão. Porque eu terei certeza daquilo que eu quero. Por isso que existem tentações. Para eu ter certeza daquilo que eu quero. Daquilo que eu estou desejando realmente. O meu fim, o meu foco. O céu. O fim e o meu foco. Santidade, pela qual eu entrarei no céu. As tentações, elas tendem a colaborar para que eu conquiste a santidade. Porque eu vou mostrar para Deus o quanto eu o amo. Eu vou mostrar para Deus, toda vez que eu digo não a uma tentação, quanto eu quero entrar no céu. Eu vou dizer a Deus, quando eu digo não a uma tentação, o quanto eu quero chegar a ser santo, que é a vontade dEle. Então, por isso que Deus não nos tira a tentação. Elas vêm para nos confirmar naquilo que nós estamos buscando. Se nós temos um foco, se nós temos um objetivo. Agora, se nós somos totalmente distraídos e nem temos foco nem objetivo e nos dizemos cristãos, a tentação vem e nos derrota, nos derruba, nos leva para o mais fundo possível de uma alma. Então a tentação, ela pode nos levar a uma plena santidade, ou ela pode nos levar a maior e mais profunda corrupção e iniquidade de uma vida. Se esse tal cristão não tiver foco, não tiver um centro pelo qual ele tem um desejo. O meu desejo, o desejo da minha vida é ter o céu. Se esse é o teu desejo, as tentações só vão te ajudar a conquistar esse desejo, que é o céu. Por isso, irmãos, não tenhamos maus desejos, como tiveram os nossos pais. Porque não vai levar a nada, vai levar à morte. 23 mil morreram num só dia. Um número grande foram mortos pela serpente, mordidos pelas serpentes. Porque se entregaram ao pecado, aos maus desejos. Todos os maus desejos, que parecem às vezes bonzinhos, eles não nos levam a nada. Então eu preciso, digo de novo, ter um centro, ter um foco de um desejo. O desejo da santidade, o desejo do céu. Se eu tenho o desejo do céu, nada vai me derrubar. Mas aí São Paulo diz: quem está de pé, cuidado para não cair. Eu estou de pé. Eu tenho o maior perigo de cair.
Vocês estão todos sentados. Vocês não vão cair tão fácil, não. Então quem está de pé, cuidado que não caia. São Paulo está dizendo aqui que sem a graça de Deus, todos nós somos derrotados. Quem está de pé, cuidado para não achar que essa graça e essa força de estar de pé é sua. Quando a pessoa perde a humildade no caminho da vida espiritual, aí vem essa advertência. Você que está de pé, olha, é graça de Deus, hein? Não para de implorar a Deus, que você vai ver onde você vai parar. Você vai parar nas coisas mais aberrantes e mais escandalosas possível que uma alma humana pode cometer. Se não lembrar que é Deus que dá a graça, que é Deus que dá a força, que é Deus que realiza em nós todo o bem que nós somos capazes de fazer. Então essa advertência de São Paulo. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Não se canse você que está de pé, de pedir a graça de Deus a cada dia. Se eu sou um daqueles que, a cada tentação que se apresenta, eu caio de cheio nela, eu não sei o que eu quero. Agora, se eu sou um daqueles que todas as tentações que se apresentam, eu digo não, eu quero Deus, aí eu sei o que eu quero. As tentações, elas mostram aquilo que nós queremos. Apareceu a tentação, roubar. Eu roubo. Tentação, mentir. Eu minto. Tentação, pecar contra a pureza. Peco. Tentação, julgar e falar mal dos outros. Caio em todas. Todas que vão se apresentando a mim, eu caio de cheio, de cabeça. Mergulho de cheio nelas. Eu não sei o que eu quero. Ou eu desejo tudo que é coisa suja e ruim. Então as tentações, elas revelam o que temos no coração. Qual a intenção que você tem no seu coração, neste momento? Se todas as tentações escandalosas, você está nelas, qual a intenção do teu coração? Qual o desejo? As tentações, elas revelam aquilo que nós somos hoje. A situação que eu me encontro agora, elas demonstram o que eu sou. E isso é importante para o progresso da vida espiritual. Eu tenho que conhecer aquilo que eu sou. Por isso que Deus nunca vai tirar as tentações. Ele permite. E como diz São Paulo, Ele não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Isso Ele não permite. Se caímos de cheio, não é Deus culpado aqui não. Porque meu desejo não é nada bom. Se eu cair de cheio, não é Deus que está permitindo a tentação além das minhas forças. Então as tentações, elas revelam também o meu interior. Revelam a minha personalidade, o que eu sou. Mas eu nem queria pecar assim contra a pureza. Eu nem queria mentir tanto. Eu nem queria roubar tanto assim, como eu roubo. Eu nem queria falar tanto dos outros como eu falo. Sabe o que está faltando? Graça de Deus na sua vida. Graça de Deus. Se você já tem um foco, mas todas essas tentações te derrubam, no primeiro instante que elas aparecem, você está sozinho. Percebeu? Está sozinho. Está sem Deus na sua vida. Está sem a graça de Deus na sua vida, que é o Cristo. Ele é a nossa graça.
Está sem o Cristo. Cadê o Cristo na sua vida? Se caímos, não queremos, e caímos de cheio em qualquer tentação, estou sem Deus na minha vida. É Ele, o único capaz de nos dar a força para vencer qualquer tentação e viver a santidade e a virtude. É Ele. Mas como eu consigo a graça de Deus? Então vamos ver se a gente está sendo assim tão de boa vontade, querendo mesmo o céu, querendo mesmo a santidade, que é a vontade de Deus. Busca a graça. Mas como que faz para buscar e conquistar essa graça? Arrancar essa graça de Deus? Como que eu faço? Reze, meu filho. Reze, minha filha. Você não está rezando direito. É isso. Esse é o ponto problemático de toda a alma cristã. Preguiça de orar. Preguiça de estar na presença de Deus. Preguiça de se ajoelhar e implorar do Cristo a graça que estamos precisando. Esse é o problema-chave. Estamos sozinhos, sem a graça, sem Ele, caímos de cheio em qualquer coisa que se apresenta, serei sempre um derrotado. Santo Agostinho e tantos outros santos, mestres da vida espiritual, que nós já escutamos tantas vezes isso. Eu, sem a graça de Deus, me entregaria às maiores perversões que existem. Santo Agostinho, São Francisco de Assis pregava isso. Se eu não tiver a graça de Deus, eu serei o mais perverso, o mais nojento, o mais peçonhento de todos. Porque somos humanos, eu vou cair em todas, de cheio em todas, se eu não tiver a graça de Deus. Mas o que fez Agostinho de Hipona? Converteu seu coração, fez jejuns, rezava, buscou a santidade como um centro. O que fez São Francisco? Viveu extrema pobreza como expiação dos seus pecados, vivia em oração. O que fez para se levantar daquela perversão que eles tinham no coração e traziam no coração deles? Buscaram a graça. Entenderam que sem Cristo nós não somos nada. Sozinhos nós não somos nada. Por isso, quem está de pé, cuidado para não cair. Cuidado para você não perder a fonte da graça. Por isso, se eu, que estou aqui falando, não tivesse também buscado e continuando a buscar a cada dia, sem me cansar a graça de Deus, eu não posso falar nada daquela pessoa que se entrega à prostituição, não posso falar nada da pessoa que se entrega ao roubo e à mentira, não posso falar nada. Por quê? Se eu não tivesse a graça de Deus, eu seria talvez pior do que aquela pessoa que talvez eu possa pensar no meu coração agora, que eu conheço, que é muito ruim, é muito suja. Vamos pensar numa pessoa que nós conhecemos que é suja, que é ruim, que é corrupta, que é má. E vamos entender com os santos. Se eu não tivesse a graça de Deus, eu seria pior do que essa pessoa aí. Seria muito pior. Santo Agostinho diz isso, São Francisco diz isso, e tantos outros mestres da vida espiritual dizem o mesmo. Porque é algo real da vida espiritual. É algo real que a palavra de Deus nos adverte. Quem está de pé, cuidado para não cair. Se você perder a graça, perder e desistir, desanimar de buscar a fonte da graça a cada dia através da oração, você vai ser pior do que aqueles que estão lá. Embora pisando dentro da igreja, embora pisando no templo sagrado. Então preciso de oração. É aí que nós, como que arrancamos de Deus a graça que nós precisamos. Preciso arrancar a cada dia que eu me levanto, até a noite, graças para a minha vida, graças para a minha alma.
forças, oração. Por isso, rezar um terço da misericórdia, será que basta? É muita mesquinhez, gente. Rezar umas Ave-Marias é muita mesquinhez. Se eu me encontro numa fraqueza tão forte, pesada, rezar um terço por dia vai bastar? Não basta, é muita mesquinhez. É muita pouca vontade de querer ser santo, de se levantar do pecado. Se eu tenho um pecado escandaloso, que me derruba, e eu caio em qualquer coisa, rezo um rosário, 2 rosários, 3 rosários. Não é um tercinho que vai valer, porque o pecado é maior. Você precisa de mais graça na sua alma. E a graça nós conquistamos pela oração. Arrancamos do coração de Deus através da oração. E o rosário de Nossa Senhora é infalível para arrancar as graças mais preciosas que nós precisamos. Por isso, um terço basta? Não basta. Se eu me encontro numa situação tal e concreta de pecados, eu tenho que rezar não só um terço, rosários. Buscar a presença do Santíssimo 1 hora, no mínimo, por dia. Que isso, que mesquinhez é essa de ter preguiça de estar na presença do teu Deus? 1 hora é pouco na presença do Santíssimo por dia. Mas nós sentimos assim um enorme peso. Por isso, quando eu falei, se nós caímos de cheio em qualquer pecado, embora não querendo cometê-los, nós temos um problema: falta de oração. Meio pelo qual nós conquistamos a graça. E por que eu tenho essa falta de oração? Eu tenho uma preguiça. Então convido todos nós aqui reunidos, seja eu que já oro constantemente, seja eu que tenho uma enorme dificuldade de rezar, que nós trabalhemos juntos no ponto essencial que está prejudicando a minha vida: preguiça espiritual. Tenho preguiça das coisas espirituais. Me dá uma indisposição, me dá um cansaço, até me dói o corpo quando penso em rezar uma Ave Maria, rezar um terço. Nossa, é uma dificuldade. Mas aí quando me chama para qualquer outra coisa mundana, uma alegria. Mas aí você não tem a graça de Deus, assistindo filmes e mais filmes, futebol e mais futebol, lazer e mais lazer. Isso não transmite graça de Deus. O que transmite graça de Deus, para a gente se levantar do pecado e sair daquela situação ruim e progredir para o nosso centro, o nosso foco, que é Cristo, a santidade, o céu: oração. E muita oração a cada dia. Quanto mais eu me vejo em fraquezas e quedas, mais joelho no chão, mais rosários eu devo pronunciar com a minha boca, com o meu coração e com a minha mente. E aí eu vou postular, arrancar do coração de Deus as graças que eu preciso para a minha vida, para a minha felicidade, para a minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.